Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra no salmo que nós temos contemplado juntos, que é o Salmo 139. Vamos dar continuidade ao que temos procurado só de relance, né, irmãos? É um salmo muito rico, tenho procurado fazer de uma maneira bem devocional mesmo, os irmãos sabem disso. Quero apenas lembrar que o foco do nosso reunir, como já dito nesse dia, é a mesa. Então, este momento não é um momento necessariamente onde nós estamos focados em um estudo detalhado, como temos feito em outros momentos, e temos lutado para que não tome, o lugar da mesa. A centralidade, então, é estarmos em louvor, em adoração, em devoção, ligados àquilo que o nosso Senhor realizou na cruz por nós, e poder expressar a Ele a gratidão dos nossos corações. Então, não percamos isso. E com isso também explico um pouco do meu encargo aqui no Salmo 139. Então vamos ler desde o verso 1. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Vamos ler até aí. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este momento de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor já nos deu neste dia. Tua palavra tem sido testificada a todos nós, que tem sido pontual, tem sido urgente, tem sido consoladora, tem sido de grande exortação para todos nós, porque assim é a Tua palavra, Senhor. Ninguém é mestre como Tu. Então nós nos rendemos a Ti nesta noite, pedimos ao Senhor que mais uma vez nos fale por meio deste precioso salmo. Senhor, mais do que um conhecimento dessa porção, nós queremos poder desfrutar da realidade do que está escrito aqui. Nós queremos avançar, Senhor, em uma experiência de união contigo. Nós queremos desfrutar de um conhecimento real do Senhor. Nós queremos poder, Senhor, como reação a este conhecimento, manifestar louvor e gratidão ao Teu nome. E que assim seja nesta noite, Senhor. Nós estamos aqui para que o Senhor tenha toda a preeminência em nosso meio. Nós não temos interesse nenhum em qualquer outra coisa senão em Ti mesmo, Senhor. E se há algum desejo espúrio em nosso coração, liberta-nos disso, Senhor. Porque de fato, a nossa plena satisfação só pode ser encontrada em Ti. Tu és o manancial da vida, Senhor. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és tudo e a única coisa que nós precisamos, Senhor. E quanto nós batemos cabeça para no fim chegarmos a essa conclusão. Então nos ajude, Senhor, apressa a Tua obra em nossas vidas, Senhor. Livra-nos de nós mesmos e faz de nós cativos Seus, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós já consideramos aí até o versículo 4. Até o versículo 4 nós já ponderamos algumas coisas panoramicamente, mas creio que os irmãos já têm visto o valor deste salmo, Um salmo muito precioso. Eu creio que assim como, porque estou dizendo o que eu vou dizer, porque são marcas da nossa experiência aqui como Assembleia.
E eu creio que o Salmo 23, por exemplo, foi um salmo que nos marcou quando nós estudamos juntos, e em especial o primeiro versículo ali, né? O Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Só essa única expressão eu sei que ficou gravado nos corações. Então são marcas da nossa experiência com o Senhor, e nós não estamos estudando o Salmo 139 por acaso, né? Também é mais um movimento que o Senhor tem feito conosco, assim como no eterno propósito, assim como em relação a não amar o mundo e todos os outros movimentos que o Senhor fez conosco ao longo desses anos. Então, indo para o versículo 5, Davi ele está falando desse conhecimento, né, que o Senhor tem a seu respeito, e que ele sabe quando se assenta, quando se levanta e penetra os pensamentos. Nós terminamos aí no versículo 4, dizendo que o Senhor, ainda a palavra que não chegou na nossa língua, o Senhor já tem conhecimento dela. Isso tem uma implicação tremenda nas nossas vidas, porque o trabalho do Senhor é um trabalho que vai além daquilo que é manifestado a outros. O propósito do Senhor no que diz respeito ao trabalhar nas nossas vidas é ir a fundo e tratar pensamentos, desejos, cobiças, aquelas coisas impuras, sabe, que estão lá no íntimo e que muitas vezes não são manifestadas, por exemplo, em palavras, mas o Senhor as tem transparente diante de si. Então é muito importante, isso não é um conhecimento aleatório, isso tem uma implicação para nós. Por isso que Davi ele traz esse conhecimento como algo pessoal e relacional, porque, irmãos, repito, muita coisa pode ser escondida da face dos homens, muita coisa. Nós podemos até mesmo maquiar uma santidade, uma espiritualidade, etc. Mas diante de Deus as nossas vidas estão abertas como um livro, claramente lido diante dele. Então ele sabe cada lugarzinho indevido que há aí dentro. E isso é maravilhoso. Isso não deve causar em nós medo, pavor, não. Isso deve nos causar, irmãos, uma rendição absoluta, uma segurança de que podemos estar nele tal como somos, e saber que ele deseja amorosamente, firmemente tratar com as nossas vidas. Então eu queria que os irmãos entendessem que esse conhecimento que Davi tem aqui do Senhor, e Davi foi um homem que conheceu o Senhor. Lembre-se, irmãos, das marcas da história pessoal de Davi. Quem está falando aqui é alguém que passou por experiências até mesmo terríveis. Nós sabemos muito bem o que Davi fez, como por exemplo adulterou. Nós sabemos, e é este homem com essas marcas de uma história pessoal que está dizendo o que está dizendo aqui: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, não tem como eu encobrir as impurezas que há dentro de mim. Então eu estou aqui, trata-me, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Está entendendo, irmão, que o conhecimento de Deus é algo que nos leva a se apresentar diante dele sem máscara, sem maquiagem, sem querer mostrar o que nós não somos, mas se apresentar dizendo: Senhor, eu sou realmente o que sou aqui neste momento, eu tenho errado nisso, naquilo, mas eu desejo avançar. Entende? Ao mesmo tempo que você se apresenta tal como você é, você também expressa que você quer avançar, e nisso o Senhor vai encontrando espaço. É tudo o que ele precisa, irmãos. É um coração rendido, um coração que deseja avançar com ele. O restante, fica tranquilo, ele vai com sua palavra penetrando em cada cantinho. Só precisa acolher, irmão. Acolha a palavra, ele vai trabalhar cada cantinho que precisa ser trabalhado. E então o versículo 5, Salmo 139, 5 diz assim: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Irmãos, mais um versículo assim maravilhoso, né? Davi ainda continua nesse conhecimento que Deus tem a seu respeito. E eu gosto muito dessa figura, eu já ouvi, e toda vez que eu leio esse versículo eu não consigo pensar em outra coisa. É como se nós estivéssemos dentro de uma caixinha, né? Então utilize um pouco a sua imaginação aí. E ele diz então que o Senhor está por detrás, por diante, e sobre nós põe a sua mão, como se nós estivéssemos dentro de uma caixinha, né? Então isso também tem muitas implicações para nós, porque as nossas vidas, elas não são um acaso. Não há nada aleatório nas nossas vidas, irmãos. Não há nada que é um fruto de sorte nas nossas vidas. Entende o que essa mão, por trás, por diante, sobre, quer dizer? Que tudo nas nossas vidas foi providencialmente arranjado pelas mãos do nosso Senhor. E claro que isso sem negligenciar a resposta do homem. Mas eu queria que os irmãos, sobretudo, conhecessem esse aspecto em específico.
da direção governamental de Deus sobre as nossas vidas. Não existe acaso para nós, irmãos. Nós não acreditamos em sorte. Nós estamos no contexto que o Senhor desejava que nós estivéssemos. A família, o Senhor também conhece e planejou tudo isso. Então, cada detalhe das nossas vidas, irmãos, foram providencialmente arranjados pelas mãos do Senhor. E se é assim, irmãos, isso tem tanta implicação para nós. Sabe, irmãos, eu não sei se é só com vocês, mas eu vou expressar o sentimento do meu coração. Parece que em muitos momentos, se nós tivéssemos opção, nós fugiríamos do Senhor. Esse é o sentimento que eu tenho. Às vezes por conta de vergonha, às vezes por desânimo, às vezes por qualquer outra coisa, nós fugiríamos do Senhor. Mas quando nós tentamos fugir do Senhor, nós descobrimos que por trás, por diante e sobre nós a sua mão está. Então não tem como fugir do Senhor. Entende a implicação que isso tem para a sua vida? Por isso que Pedro vai dizer: para onde, Senhor, que eu vou? Para onde que eu vou? Só tu tens palavras de vida eterna. Então essa mão, irmãos, eu queria que os irmãos percebessem que essa caixinha, ela diz respeito ao quê? Ela diz respeito ao cuidado e à atuação de Deus nas nossas vidas. Porque se nós, repito, tivéssemos a possibilidade, nós fugiríamos da sua presença. E por que o Senhor diz que as suas ovelhas, nenhuma ele vai perder das suas ovelhas? Por que o Senhor diz isso? Porque por trás, por diante e sobre elas ele põe a sua mão. Então é impossível que uma ovelha se perca. Quem está falando aqui é alguém que conhece o Senhor, é Davi, na experiência de filho, de desfrute do conhecimento de Deus. Então, graças a Deus, irmãos, porque a nossa salvação, o nosso destino eterno não está em nossas mãos, está nas mãos do Senhor. Se estivesse nas nossas mãos, nós já teríamos perdido, mas porque está nas mãos do Senhor, é impossível que nós percamos. Compreende, irmão, a implicação disso? Por detrás, por diante e sobre nós ele põe a sua mão. É mais ou menos, e aqui se você quiser deixar registrado, é mais ou menos o que Paulo vai expressar em Efésios capítulo 4, verso 1, quando ele diz assim: rogo-vos eu, Paulo, rogo-vos eu, o prisioneiro no Senhor. É esse sentido de alguém aprisionado, acorrentado, amarrado pelo Senhor, que nós vemos aqui nessa caixinha. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, assim, que ele não tem opção, ele não tem como fugir, não tem para onde ir, ele está amarrado ao Senhor. Mas é um amarrado, irmãos, não de obrigação, não de uma atuação sem contar com a nossa resposta, mas é como se o Senhor, por detrás, por diante, sobre nós põe a mão, nessa caixinha aí, ele está atuando e conquistando as nossas afeições, conquistando-nos para ele. Então você entende, irmãos, que por mais que, porque aí alguns erroneamente vão achar que Deus então atua sobre nós não temos opção nenhuma. Não é esse o sentido, irmãos. O sentido é que o Senhor está sim sobre nós, nessa caixinha, mas Ele está atuando e conquistando-nos, atuando e nós vamos reagindo às suas intervenções. Este é o Evangelho. O Evangelho não negligencia a resposta do homem. Então, irmãos, como é bom sabermos que nós estamos dentro dessa caixinha. Como é bom saber que para nós, por um lado não há opção, mas por outro lado nós não fomos coagidos. O Senhor vai contando, irmãos, nós vamos interagindo com a graça, entende? Então, essa é a expressão que está aqui. Eu queria ressaltar aqui um detalhe, que é essa expressão que aparece no versículo 5 mesmo, que diz assim: e sobre mim pões a mão. Está vendo essa expressão aí? Se você consultar os manuscritos no hebraico, você vai chegar à conclusão de que mais acertadamente seria a seguinte expressão que deveria estar aí na sua tradução. Seria: sobre mim pões a palma da tua mão. Tem um pouquinho de diferença aí e ela é significativa. Não apenas sobre mim pões a mão, mas sobre mim pões a palma da tua mão. E se você estudar o sentido, é como se o Senhor estivesse justamente atuando. Não é só uma proteção, não pense só como uma proteção de uma mão que está por cima, mas de uma mão que está atuando o tempo todo naqueles que estão ali dentro dessa esfera, desse campo. Então, uma mão atuante: pões sobre mim a palma da tua mão.
E isso só ressalta, irmãos, o que eu estou tentando expressar aqui, que a operação do Senhor constante, qualquer circunstância da sua vida, viu? Tem nada que é acaso, todas as circunstâncias. Você já deveria retirar da nossa boca a murmuração, já deveria retirar da nossa boca a reclamação, a murmuração, o lamento, porque se nós cremos nisso, não há circunstâncias que não foram arranjadas pelo Senhor, certo? E se foram arranjadas por Ele, deveriam ser acolhidas por nós. Isso torna o teu caminho mais rápido e mais fácil, irmão. Senão você vai ficar batendo cabeça para chegar no fim e entender isso, né? Cada situação foi arranjada pelo Senhor. Então, Ele está usando todas essas circunstâncias para ir atuando com a sua palma sobre nós. Entende? Marido, esposa, filhos, trabalho, tudo. Não existe acaso. Este é, que já citado nesse dia, e temos falado isso há anos, este é o trabalho da cruz nas nossas vidas. O trabalho da cruz é o acolhimento da palavra de Deus, é o acolhimento das circunstâncias. É isto justamente que é representado pela palma atuando sobre as nossas vidas. Não existe acaso para nós. Chegamos ao verso 6 então, que diz assim: tal conhecimento, disso que nós acabamos de falar, né, irmãos? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. E aqui eu vou ter que colocar uma divisão. Nós não fizemos nenhuma divisão desse salmo, né? Mas eu entendi de agora relembrar uma divisão que nós já fizemos em outro momento. E eu vou fazer porque este versículo 6, que eu acabei de ler, nós vamos citar algo dele, ele é o último verso da primeira parte. Nós vamos dividir esse salmo em 4 partes. Aqueles que já têm anotado, já facilitou o caminho, né? Mas os que não têm, têm a possibilidade de fazer aí um esboço. Então nós vamos dividir esse salmo em 4 partes. Entendi de fazer por conta desse último verso 6 aí. Então a primeira parte vai dos versículos de 1 a 6. Versos 1 a 6. E aí Davi está deslumbrado. Versos 1 a 6, Davi está deslumbrado. A segunda parte, ela vai do verso 7 até o verso 12. Nessa segunda divisão, então, Davi está intimidado. Verso 1 a 6, Davi está deslumbrado. Verso 7 a 12, Davi está intimidado. Os irmãos podem só observar que há uma letra em negrito aí. Está vendo no versículo 13 uma letra em negrito? Ela traz como se fosse uma porção ali, né, de um pensamento. Então, quando rompe-se um pensamento, uma linha, aparece essa letra em negrito marcando uma nova divisão. Tá? Então, é bem significativo essas letras em negrito aí. Terceira seção vai dos versos 13 a 18. Versos 13 a 18. E aí Davi está conquistado. Conquistado. E a quarta seção deste salmo vai do verso 19 até o verso 24. E aqui Davi está atraído. Então aí você tem o caminho da experiência de Davi aqui nesse salmo. Primeiro, ele fica deslumbrado com esse conhecimento, com essa presença de Deus que permeia todo o universo, e não apenas isso, por também esse conhecimento real a seu respeito. Ele está deslumbrado diante disso. Depois ele passa por uma parte de intimidação, que é consequência desse deslumbrar, né? Se é verdade que o Senhor vê tudo, conhece-nos perfeitamente, então Davi se sente intimidado, perplexo diante de um conhecimento como este, né? E depois a experiência já passa para algo mais positivo, né? Que ali está um misto de assombro ainda, né, e tal. Mas aí depois Davi passa então para ser um conquistado. É o que eu acabei de dizer. O Senhor vai nos conquistando através da sua revelação. E depois, por fim, Davi está completamente atraído. Vai dizer assim, ó, pode tirar o que tiver de empecilho, Senhor.
Pode tirar tudo que não for agradável a ti e me guia pelo caminho eterno. Então ele está completamente atraído. Essa é a experiência da vida cristã que todos nós estamos passando, descrita em um salmo. Por isso que esse salmo é tão rico, tão especial. Você tem aí o caminho pelo qual o Senhor também trabalha as nossas vidas. Então, por que eu coloquei essa divisão? Volto para o verso 6 aqui. Como que ele termina essa parte onde ele está deslumbrado? Ele termina em adoração. Davi termina reconhecendo a sua pequenez diante do conhecimento de Deus. Ele diz: tal conhecimento, Senhor, isso que eu acabei de compreender, de ver por revelação, esse conhecimento ele é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não posso atingir. Davi está falando: Senhor, a minha mente já ficou há muito tempo. A riqueza, o conhecimento a respeito de quem o Senhor é, já excedeu em muito. É precioso demais para mim, não pode ser dissecado pela minha mente. Aí, irmãos, está algo que também nós perdemos. Sabe o que nós perdemos? Nós perdemos o senso da nossa pequenez diante de Deus. Nós achamos que Deus nos deve resposta para tudo. Nós achamos que nós podemos colocar Deus numa mesa e dissecar Deus, e compreendê-lo, compreender os seus caminhos em cada detalhe. Sim, irmãos, há coisas que o Senhor nos revela, há outras que não, e essas que Ele não revela também devem ser motivo de adoração por nós, justamente reconhecendo quão pequeno nós somos e quão elevados são os caminhos do Senhor. Se verdadeiramente temos conhecido quem é o Senhor, irmãos, podemos nos entregar confiadamente, mesmo que o Senhor não nos mostre nada, porque a fé não depende de sinais. Quando o Senhor estava aqui, quanto mais sinais Ele fazia e prodígios, mais os judeus não criam nele. Sinal, irmão, pelo contrário que a mente humana acha, ao contrário do que a mente humana acha, sinal não traz fé a ninguém, não. Tá? Você não é... Quantos milagres o Senhor fez quando Ele estava aqui? Quanta coisa aquele povo viu, ressuscitou os mortos, fez um monte de coisa, não adiantou de nada, porque a fé não depende disso. A fé não depende de compreender tudo. E aqui eu quero lembrar, irmãos, nós vamos a esse texto de Romanos capítulo 11, porque Paulo aqui também, ele escreveu algo tão grandioso a respeito do Evangelho, e quando ele chega no final, mesmo tendo dito tanta coisa a respeito do Evangelho, ele vai ter que adorar, não tem outra saída, né? Olha o verso 33 em diante, é o mesmo sentimento de Davi, irmãos, o mesmo sentimento. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, Paulo, sendo o maior dispenseiro de Deus no Novo Testamento, tendo recebido o que recebeu, ele chega e diz: é profundo demais. Entende, irmão? O conhecimento genuíno de Deus deve nos levar à adoração. Caso contrário, está tocando só o intelecto, irmão. Você está entendendo, mas não está, sabe? Não é revelação. Revelação é diferente, irmão. Revelação é quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento, a gente entra naquilo e fala: meu Deus, eu já vi esse versículo aqui, olha, mas parece que aquilo saltou do texto. Creio que todos nós já tivemos uma experiência assim. Parece que aquilo saltou do texto. E o que acontece quando a gente vê, irmãos? É diferente. Não é uma reação de, eu entendi. É uma reação de, sabe, irmãos, de euforia, aquela coisa que a gente quer expressar, quer adorar, quer falar ao Senhor. É isso que acontece quando nós estamos diante do conhecimento de Deus. E eu queria lembrar também mais um texto ainda nesse sentido, em Jó, livro que nós estudamos, né, irmãos? Livro tão precioso. Espero que o Senhor possa nos conduzir a novamente rever algumas coisas desse livro. Jó 42.
Só lembrando, irmão, você tem um pouquinho fresco na sua memória a experiência que Jó passou, né? Você tem um pouquinho fresco aí. Irmão, Jó passou por essa mesma experiência, descrito no Salmo 139. A mesma experiência. Mesmo estando num nível de maturidade, que ele não era um bebezinho, Jó não era um bebê espiritual. Havia sim estágios ainda a avançar, mas ele não era um bebê de maneira nenhuma. E mesmo assim, ele chega ao final e ele diz assim, versículo 3, Jó 42, 3. Vamos ler o verso 1 a 3, irmão? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Está vendo, irmão? Você vai para Paulo em Efésios, você vai ter a mesma sensação, irmãos. Paulo está diante de uma revelação tão grande que ele tenta amontoar um monte de palavra para tentar explicar algo que não é possível ser explicado na linguagem humana. Este é o conhecimento de Deus. E por que eu estou sendo enfático nisso? Porque, meus irmãos, me parece que em muitos púlpitos modernos, em muitos púlpitos que há por aí, o conhecimento de Deus foi diminuído. Eles tornaram Deus muito humano, muito homem, no sentido de perder esse senso das perfeições, dos atributos de Deus. É lógico que nós temos a humanidade do nosso Senhor, que é assunto também de assombro, mas eu quero dizer, irmãos, a esse Deus que é trazido às limitações do nosso ambiente humano, no sentido de que há algo que Ele não pode fazer. Perdemos o senso da sua soberania, da sua justiça, da sua santidade, do seu pleno conhecimento. Entende? Pouco se fala disso nos púlpitos atuais, e nós não podemos perder. E esse salmo faz isso, ele reaviva o nosso senso de quem é o Senhor. Então, você percebe, irmãos, e lembre-se que Jó passou por aquela experiência, apenas um último detalhe, no capítulo 38. Você se lembra daquela experiência? Depois de todas as forças de Jó se esgotar, fim das palavras de Jó, né? Aí vem um redemoinho. Aí você se lembra o que acontece naquele redemoinho? Você lembra, irmão? Um monte de perguntas, e Jó não respondeu nenhuma. Porque tem coisa, irmão, que a nossa mente não vai alcançar. Entende? Então nós temos que aquietar algumas indagações no nosso coração, para que nós possamos desfrutar mais da relação da fé. Porque se nós formos guiados pela nossa mente, irmão, nós vamos incorrer em muitos erros. Então é necessário às vezes, acalmar um pouco as inquietações e as perguntas. E aliás, muitas perguntas eram sinal de uma certa imaturidade. Elas foram feitas no início de uma vida com o Senhor lá. Depois, estou falando da experiência de Jó, capítulo 3. Por quê? Depois Jó foi aprendendo a colocar a mão na boca e só confiar. Essa é a vida mais amadurecida que nós somos chamados. E ainda, eu quero citar o que Spurgeon, creio que muitos conhecem, o que Spurgeon disse a respeito desse versículo. Não vai ser possível vocês tomarem nota, mas depois podem rever no áudio. Ele diz assim: ainda que seja tão elevada, esta verdade é eminente demais para a minha mente. Ela parece estar sempre acima de mim, mesmo quando me ergo às regiões mais altas do pensamento espiritual. Não é assim com cada atributo de Deus? Podemos obter alguma ideia do seu poder, da sua sabedoria, da sua santidade? A nossa mente não tem com o que comparar o infinito. Por isto, questionamos? Digamos que, na verdade, por isto cremos e adoramos. Não nos surpreende que o Deus mais glorioso, no seu conhecimento, esteja muito acima de todo o conhecimento que podemos obter. Deve ser assim, necessariamente, uma vez que nós somos pobres seres, extremamente limitados. E olha essa frase final: e mesmo nas pontas dos pés, não conseguimos alcançar nem o mais baixo degrau do trono do Eterno. Eu iria entrar, mas já vi que
Nosso tempo já avança, eu vou ficar por aqui mesmo e entraremos no próximo momento. Irmãos, que este conhecimento a respeito de quem Deus é possa nos prostrar em adoração. Mais do que conhecer esse salmo, que nós possamos nos deslumbrar diante de quem Deus é. E que neste momento da mesa, nós possamos expressar, irmãos, nós possamos manifestar toda a devoção que há no nosso coração, expressar a gratidão por tudo que o Senhor é, sobretudo, e também pelo que Ele tem feito. E que nós possamos louvar o Senhor na beleza de sua santidade, que nós possamos expressar louvor de gratidão, de fruto, que são frutos de lábios que reconhecem o valor de quem é o Senhor. Oh, irmãos, que o Senhor nos atraia para um relacionamento onde todas as outras coisas possam ser retiradas, todas aquelas coisinhas que a gente ainda se apoia, para um relacionamento sabe, aquele relacionamento lá no Santo dos Santos, onde não tem nada externo, não tem barulho, não tem nada externo, não tem nada de movimento, para aquele quartinho, onde a Shekinah, a presença de Deus estava, porque o movimento do Senhor conosco, ele é representado nesse movimento do átrio até o Santo dos Santos, até a parte mais interior, aquele lugarzinho onde todos os demais utensílios foram retirados, e só há a presença do Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir a este ambiente, porque é só isso, irmãos, que vai nos sustentar em períodos tão difíceis como nós estamos vivendo. Possa o Senhor continuar falando a nós. Vamos orar e depois os irmãos podem se aproximar para participar da mesa. Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor. Tu sabes a limitação de nossa linguagem para expressar algo tão elevado, Senhor. O que está diante de nós é um conhecimento que não pode ser esmiuçado em seus mínimos detalhes, Senhor. Mas é tão bom poder tocar de relance nisso e poder desfrutar de um relacionamento contigo, Senhor. Nós não precisamos de muito, Senhor. Nós não precisamos de muita coisa, muita informação. Nós precisamos desfrutar do que já temos recebido, Senhor. Nós precisamos nos lançar aos teus braços, confiados em quem tu és, Senhor. Ó Senhor, tire de nós toda decepção que pode haver em nossos corações com outras coisas e nós as transferimos ao Senhor e não conseguimos descansar em Ti, Senhor. Somos pessoas machucadas em muitos sentidos e acabamos transferindo isso ao Senhor. Nos perdoe por isso, Senhor. Cura as nossas feridas, Senhor. Restaura os nossos corações. Reaviva, Senhor, o nosso desejo por Ti mesmo, Senhor. Obrigado por este tempo, Senhor. Nós nos confiamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos aproximar à mesa, irmãos.